Boa noite a vocês que nos assistem. Eu sou a Cristiane Ribeiro, filha amada de Deus. Nós estamos aqui na IBBR, no programa Celebrando Restauração, que é um programa de passos, de 12 passos. A igreja ela se localiza na Avenida Desembargador Hugo Simas, 1772, Curitiba, Paraná. Hoje nós vamos falar, um tema bem propício, sobre a solidão e solitude. Qual a diferença de você estar em uma condição solitária, uma condição de solidão, ou uma condição de solitude? Antes disso, eu queria só mencionar aqui que nós estamos debaixo da cobertura do pastor Oswaldo Lobo, da pastora Fabiola, e quem coordena o CR é o pastor Alciro. Solidão ou solitude? Primeiro, vamos ver aqui a definição do que seria solidão. Aqui a gente encontrou algumas definições. Solidão, do latim, solitas, é a falta de companhia, que existe diferentes graus e formas de solidão. É um vazio, uma dor, aquela questão assim de dor existencial mesmo, E solitude, do latim solitudo, condição de quem se isola propositalmente ou está num período de reflexão e de interiorização. Então, aquelas pessoas que elas vão refletir para se descobrir quem elas são, a sua identidade, um autoconhecimento. Então, essa questão ela é proposital. A linguagem criou a palavra solidão para expressar a dor de estar sozinho e criou a palavra solitude para expressar a glória de estar sozinho. Então, a gente vê ali que, embora as palavras elas são semelhantes, elas têm suas divergências, suas diferenças. Aqui, a questão, uma ilustrativa de uma pessoa que ela está em uma condição de solidão e uma pessoa em condição de solitude. Nós estamos vendo ali que a solidão ela pode causar até algumas patologias. Também o viver isoladamente, sem perspectiva, ela vai nos levando a uma condição patológica também, se acaso nós não nos cuidarmos, não nos sair dessa condição, ela pode nos levar cada vez mais piorando o quadro. Solitude já não, Solitude é um momento nosso, um momento, como eu falei, de autoconhecimento, e ele é proposital, Eu vou falar um pouquinho, sobre uma experiência que eu tive agora com a Covid-19, o SARS-CoV-02, onde eu fiquei 21 dias em isolamento. Então, um pouquinho da minha experiência para vocês, compartilhar com vocês, para aqueles que estão nessa condição também de isolamento, de quarentena, a gente está vendo aí um problema, ele é mundial da pandemia. Alguns impactos psíquicos e situações potencializadoras que podem vir potencializar o quadro. Alguns embasamentos, e também ferramentas técnicas que eu fiz uso, algumas ferramentas que eu busquei, e a importância da rede de apoio, como é importante você ter pessoas com quem contar, e o conforto da palavra de Deus. Então, a minha história ela começou no dia 18/3, o qual eu recorri a uma unidade de saúde próxima da minha casa. Eu estava com alguns sintomas, a hiposmia, a dificuldade de sentir cheiro e gosto. Só que bem no começo, assim, não era tão assim divulgado ou algumas faltas de informação. Então,
a gente estava construindo a história da Covid ali. Então, eu construí também juntamente, né? Estava construindo para ver o que estava acontecendo comigo ali. Cheguei no posto com essas condições, né? Insuficiência respiratória. Eu estava ofegante, não conseguia respirar direito. Tinha muitas dores musculares, irritação ocular, tosse, espirro, coriza, febre. Articulações minhas, elas estavam rígidas. Eu sentia muita dor no pulmão quando eu ia respirar. E sudorese e fraqueza. Então, eu suava muito. A princípio, né, em maio, lá, né, em meio de maio, março, perdão, em março, eu achei que era uma gripe. Né? Eu falei, eu acho que eu estou com uma gripe muito forte, mas eu vou resolver, né, ir no posto para ver o que está acontecendo comigo. Dia 20/3, né, depois de eu voltar lá do posto, né? Fui isolada lá no posto, a médica ela pegou e, pelo meu quadro clínico, ela chegou a fazer o isolamento, tomou todas as providências ali, né? E, a partir dali, eu fui para casa e não podia ter contato com ninguém. E, assim, graças a Deus, assim, que Deus é tão bom que um mês e pouquinho eu tinha saído da casa do meu pai é idoso, né? Então ele está junto com a zona de risco, né? Pessoas com risco. E daí eu dei graças a Deus, porque daí eu estava assim sozinha, porque meu medo, vocês vão ver daqui a um tempo, né, que eu vou falar das questões psicológicas também, o medo era de eu passar para alguém. Então, assim, Deus ele mobilizou pessoas para estar me ajudando ali, enquanto uma, né, precisava de medicamento, ele mobilizou uma lá que conseguiu medicamento e ela não poderia ir, então foi outra pessoa buscar os medicamentos para mim e deixar na porta da minha casa, porque eu não poderia ter contato, né, com essas pessoas. Aí, no dia 20/3, começou, né, mais sintomas fisiológicos, né, uma somatização ali também, e onde eu tive calafrios, problemas gastrointestinais também, né, fui acometida disso, náusea e diarreia. Aí, no dia 21/3, eu tive dores renais e na bexiga, infecção urinária, mas lembrando que eu estou no grupo de comorbidades, né? Então, eu sou uma pessoa assim, com problemas de respiração e assim, algumas questões assim, de saúde também. Efeitos psicológicos, né? O que eu tive de efeitos psicológicos com essa experiência? Tive medo, né? Tive medo, assim, não tinha tanto medo de morrer, mas eu tinha medo de infectar as pessoas e gerar nelas algum dano. Então, isso me causava muito receio, muito medo. Tive, né, uma condição de anedonia, né, que começou a me dar uma insatisfação, um desprazer de fazer algumas tarefas, né, e algumas atividades, até assim, atividades assim banais assim do dia a dia, né, eu comecei a ter esse desprazer, né, então fiquei numa condição de anedonia. Impactos cognitivos, né? Eu tive também a questão de não conseguir assimilar palavras. Então, eu não conseguia, por exemplo, escrever se mesa era com C cedilha, com Z ou com S, desculpa. Então, eu tive esse problema, né, de estar, né, na condição assim para até escrever. Estresse, ansiedade, compulsão também. Foi gerando, né, bastante compulsão. Aí eu começava a entrar assim, na condição psicológica, daí ela vai para comportamental. Daí eu comecei a procrastinar algumas coisas.
O impacto negativo no sistema imunológico, ele pode potencializar os sintomas no organismo. Uma doença biológica e um contexto de solidão agravante. Então, eu tenho ali uma doença, né, um vírus, ali, e nas condições de isolamento, no contexto no que eu estava ali, ela foi um agravante, né? O contexto foi um agravante, a situação foi um agravante, o impacto de você receber a notícia assim no começo foi um agravante, né? Porque você não sabia o que estava acontecendo com você. Quando eu fui ao médico, a gente percebia também, eu percebia também o estresse deles, né? Então, a gente, como eu falei, a gente estava construindo a história da doença, né, ali no Brasil, aqui, foi, né, no começo de fevereiro. Impactos psíquicos e situações potencializadoras. Então, eu vou falar aqui para vocês algumas condições que, em qualquer situação assim de doença, em qualquer situação, elas potencializam, né, isso na tua vida, né? O pastor Lobo ele falou no domingo a respeito das fake news, né? Então, quando a gente começa a disseminar essas notícias, a gente não sabe se realmente são verdadeiras ou não, a gente começa a agir também com, né, gerando medo, até mesmo terrorismo, né, nas pessoas. Então, eu tinha muito cuidado. No começo, eu via bastante noticiário, mas daí eu tive muito cuidado de começar a selecionar as notícias que eu ia ver. Porque isso daí ele gerava mais estresse, mais transtorno, potencializava todo o meu quadro ali. Segundo a Bíblia, em Tessalonicenses 5, 21, 22, diz lá que a gente deve examinar tudo, né? Examinem tudo, fiquem com o que é bom e evitem todo tipo de mal. Então, tudo que se achega, todas as notícias, a gente deve examinar e deve fazer um filtro do que vai para nossas vidas. E o que a gente deve deletar, né? Ou a gente absorve ou a gente deleta. A gente tem essa capacidade de fazer essa seletiva. Quanto mais nos estabilizarmos por dentro, melhor lidaremos com o caos lá fora. Então, precisava de equilíbrio. Nós precisamos do equilíbrio em meio ao caos. Porque se nós não estivermos equilibrados aqui dentro, né, como que a gente vai lidar com o caos que surgiu lá fora? E como chegar a esse equilíbrio? Né? E como a gente está falando aqui, né, buscar realmente aquilo que edifica, buscar coisas benéficas, né, para a nossa saúde, para a nossa vida. Precisamos estar em equilíbrio, não pendendo para o alarmismo, mas também não podendo ser negligentes, nem a negação, nem a displicência, mas agindo com responsabilidade. Então, aqui, quando eu falo assim de evitar notícias, de evitar certas coisas, não é que a gente vai ser imprudente, né? Eu agora vou virar um alienado, não quero saber o que está acontecendo no mundo. Não. Mas, assim, a gente tem que chegar ao equilíbrio para saber o que vem até nós, para nós sermos pessoas prudentes, como que vamos proceder com isso. E assim, para não agir com displicência, né? Mas também, né, o equilíbrio de também não passar isso, disseminar isso de uma maneira que vai, né, aterrorizar as pessoas. Então, algumas técnicas que eu agreguei também na verdade, foram 21 dias de isolamento, né? Foram 14 dias, no qual, né, é o tempo de incubação do vírus. Mas daí eu voltei para a unidade de saúde, mais 7 dias devido à minha condição clínica, né? Que ainda eu não estava bem, estava com o organismo ainda fraco, né? Aqui, ó. Trazer à memória aquilo que me dá esperança.
Lamentações 3:21. Usar meus órgãos sensoriais, órgãos de sentido, né? Isso que faz, né? Isso daí que a gente vê, né? A nossa a nossa, a gente vai assim, os órgãos de sentido, eles são assim para a gente ter contato com esse mundo, né? Como que a gente vai ter? Então, usar os órgãos de sentido, ver, ouvir, sentir, aquilo que me garante um prazer sadio. Então, procurar livros, procurar condições, procurar música, procurar coisas que vão ajudar na tua edificação para não se nós ficarmos numa condição assim de desprazer, a gente entra numa anedonia, podendo entrar numa depressão. Então, quando começa essa situação, você vê ali o gatilho, poxa vida, eu estou ficando meio triste, eu estou ficando aqui. Então, vou tentar fazer essas coisas, né? É claro que, quando a gente fala em depressão, ela tem vários tipos e vários graus, né? Mas, assim, vamos colocar algumas técnicas aqui para a gente poder lidar com isso. A importância da rede de apoio. Então, é importante, gente, quando a gente está numa situação assim, igual eu tive, assim, ou as pessoas aí que estão vendo estão nessa situação, é não ficarem calados. É sempre procurar ajuda. Procurar ajuda em amigos, parentes. Nós temos aqui, eu tive a ajuda do Celebrando Restauração, tive a ajuda da igreja também, porque quando eu fui diagnosticada, devido ao meu quadro clínico, eu já liguei. Grupo do WhatsApp, olha, já mandei mensagem para todo mundo. Orem por mim, minha situação está assim, assim, assim. Não sei o que está acontecendo comigo, nem o mundo sabe, nem ninguém está sabendo muita coisa sobre essa doença. Não sei o que vai acontecer comigo, mas sei que Deus está no controle de todas as coisas e peço sua ajuda agora. Então, eu digo a vocês que foi um tratamento de Deus na minha autossuficiência também. Uma hora a gente vai falar disso, talvez numa próxima oportunidade, mas, assim, foi um trabalhar de Deus ali. E assim, pedir ajuda, né? Eu não me arrependo de pedir ajuda. Deus mobilizou as pessoas ali em prol da minha saúde, em prol da minha recuperação. E, graças a Deus, para mim, vim falar aqui para vocês hoje que Deus está no controle de todas as coisas e nós temos esperança. Adaptabilidade, né? A questão da adaptabilidade. Então, vem uma coisa assim, de repente, né? Parou o mundo, é um vírus que parou o mundo, parou a vida de muitos aí que estão me assistindo, parou a minha vida também. E o que eu vou fazer? Eu tinha uma vida muito ativista, e agora parar de tudo, né, para mim, assim, foi um baque. E eu creio que para muitos aí que estão assistindo também está sendo um baque, né, de parar de repente. Então, aí as academias, né, vários outros comércios estão parados e a gente, né, tem que se adaptar e fazer algumas coisas em casa também. O que eu coloquei para mim? Né, depois que eu fui melhorando, né, aos poucos, né, das minhas condições físicas, eu falei assim, vou usar o cognitivo, vou usar, né, alguns exercícios da terapia cognitiva comportamental, que a gente chama da TCC. Alguns exercícios físicos eu coloquei como meta, mas assim não muito que gerasse muito esforços. Tinha metas diárias, daí eu coloquei um quadro e um caderno. E exercícios cognitivos, né? Porque lembra que eu falei que eu estava com problema para assimilar palavras? Então, contra isso, né, esse esquecimento também, que o estresse ele gera um esquecimento na gente, ele, né, vai para as condições psicológicas ali, né? Eu comecei a fazer alguns exercícios, escrever bastante, né, e fiz os diários das minhas emoções. Eu pedia para as minhas amigas, né, que
me ajudaram, né, minha rede de apoio. Eu falava para eles assim, ó, quando eu estava isolada lá, eu preciso de caneta. Me tragam bastante canetas, eu preciso escrever. Porque ao escrever você organiza as suas ideias, você coloca ali metas para você, né, para você ir reerguendo e prosseguindo ali. Então, é uma luta contra o teu próprio organismo está ali tentando lutar para manter a sua vida, e uma luta mental também, uma luta psíquica ali também, que você está, né, para você se colocar em pé. Fiz o Diário das Emoções, também, que a gente trabalha muito com isso, colocando assim o que eu estava sentindo, sempre colocando assim os meus sentimentos, as minhas emoções ali, e o que eu poderia fazer para melhorar aquilo, sempre com essa condição. Trabalhando sempre, né, com um propósito de vida, eu comecei a ver também que, para nós que somos cristãos, muito mais assim fácil de assimilar essa palavra de propósito, né? Porque a gente sabe que a gente tem uma missão nessa terra, a gente vem em prol, buscando a nossa identidade, e no CR a gente descobre que essa identidade é identidade de filhos, né? Nós somos filhos de um Deus, filhos de um pai, filhos de um pai que cuida, um pai de amor. Então, essa identidade nós se apropriamos. E a identidade, ela traz em nós responsabilidades. Responsabilidade de ter um propósito, né, na existência, na nossa existência, um propósito nessa terra. Outra coisa também, que também eu trago para vocês, eu não tenho filho ainda, mas para vocês que vocês têm, cuidar da alimentação, né? Lembra que eu falei assim para a gente ser seletivo? Embora a gente esteja isolado, a gente tem que manter cuidados, né? Devidos cuidados, cuidar da alimentação. E é uma maneira assim propícia também de fazer atividade juntamente com os filhos também, reconectar a família. Aqui a gente vai falar um pouquinho de autocuidado, né, da asepsia, antiasepsia, degerminação. Então, no começo, assim, continuar esses passos assim de um ambiente higienizado. Aqui, antes de começar aqui, a gente fez essa higienização dos instrumentos, tudo é um cuidado também. É um cuidado com o outro, é um cuidado consigo mesmo. Se preservar, poupar energias psíquicas. Como fazemos isso? Né? Então, a gente tem que se policiar essas condições de internet, condições de mídia, a gente tem que se preservar, principalmente nós que somos cristãos, né? Evitar a dissensão, porque o nosso foco é a guerra contra esse vírus, né, que acometeu toda a humanidade, e não degladiar contra nós mesmos. Evitar dissensão, discussão e facção. Em Mateus 12, 25, ele traz para a gente todo o reino dividido contra si mesmo é devastado. E toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Fortalecimento na união para o bem comum. Então, nós, como cristãos, né, vamos tentar deixar as diferenças de lado e lutar, né, mesmo porque nós estamos assim numa guerra, e uma guerra invisível, né, contra um inimigo invisível. E a gente tem que, assim, nós temos que evitar ficar gastando energias, degladiando um com o outro, mas se poupando, né, para poder nos ajudar e ajudar o nosso próximo. Ser produtivo e responsável. Né? Como que é isso? Ser produtivo e responsável. O que eu estou produzindo nessa pandemia? Nessa situação de adaptabilidade que eu estou vivendo, nessa condição que eu fui praticamente, o mundo inteiro ele foi, né, colocado. Quem eu estou sendo nesse contexto do coronavírus? A pessoa que reclama,
a pessoa que traz dissensão, a pessoa que parou com tudo, está imobilizada, não sabe para onde vai, para o que faz. Quem eu estou sendo? Ou a pessoa que se cuida e estende a mão? Aquela que busca conhecimento também em fontes certas, né, para trazer um conhecimento e uma visão verdadeira daquilo que está sendo, né, que estamos vendo no mundo. Quem eu estou sendo, né, nesse coronavírus? É igual aquela frase, né? Quem eu sou na fila do pão é quem eu estou sendo, né, nessa condição do coronavírus. Autocuidado preservado. Isso aqui é uma condição de acolhimento, do autoacolhimento, né? Eu me lembro quando eu estava lá em casa, isolada, então me veio muitas coisas assim na minha mente. Veio muitas coisas assim. E uma das coisas assim que veio, que eu precisava me levantar, pelo menos, colocando como meta até mesmo um autocuidado. Porque quando a gente vai para uma condição dessa, a gente perde força, não tem mais vontade de fazer até, né, de ter um autocuidado conosco mesmo. Mesmo em isolamento, não negligenciar a si mesmo. Então, isso é uma questão para muitas pessoas elas entrarem, né, em uma situação bem crítica, né? Então, quando a gente se percebe assim, a gente tem que se voltar a nós e olhar para nós assim, peraí, o que está faltando de cuidado em mim? Eu vou olhar para mim, eu vou começar a me cuidar, independente, né, da minha situação, nas minhas condições que eu tenho, eu vou me cuidar. O que eu fiz lá também? Conhecimento comum, receita da vovó. Então, como não tinha medicamento, não tinha essas questões assim, no começo, a gente não sabia o que era. Eu falei assim, bom, parada eu não vou ficar, né? E esperar que esse vírus acabe com o meu organismo e acabe comigo. Então, eu vou lutar com o que eu sei, lutar com o que eu tenho, as coisas que eu tenho. Então, lembrei de algumas questões de acolhimentos lá que eu vivia na minha infância, né? Por exemplo, lembra que eu falei que eu estava com dores nos pulmões? Então, eu agasalhava, cobria, assim, porque eu tinha muito frio nessa região aqui. Então, eu me acolhia ali. Eu colocava, assim, me protegia essa parte dos pulmões ali. Tá. Introspecção. Introspecção ela entra na parte da solitude, né, que a gente falou ali no começo. É uma boa hora de fazer faxina na casa, né, e uma faxina no coração. O que eu preciso fazer? Né? Listar as minhas reparações, fazer uma ressignificação de relacionamento com Deus, comigo mesmo, e com outras pessoas vai ser consequência. Vai ser consequência do meu relacionamento com o Pai, comigo mesmo. E essa é uma boa hora. Esse isolamento ele é uma boa hora para a gente fazer essas reflexões, essa introspecção dentro de nós, para ver o que precisa ser mudado, o que precisa ser, né? Até essa questão, né, do quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, a gente pode avaliar também, né, nessa condição da Covid. Deixando um recado aqui para as famílias, né? Você aí que está no momento de isolamento, na questão ali de quarentena ou isolamento, o que eu posso fazer, né? Eu digo assim a vocês, né, a Bíblia fala aqui com um embasamento bíblico, que para aqueles que estão com a família é tempo de reafirmar os laços. Como isso, né? Eclesiastes 9:9 fala assim: desfrute da tua vida com a mulher amada. E você que é casado, né, ressignifica seu casamento,
É uma dica, né? A Bíblia também está falando, desfrute da vida com a mulher amada e em todos os dias que Deus te concede debaixo do sol. Deuteronômio 6, 6 e 7. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinará aos teus filhos, e delas falará, assentado em tua mesa, e andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Então, aqui ele fala do relacionamento familiar com a esposa, com os filhos também, né? É tempo de nós reavermos esses valores, esses verdadeiros valores, né, da família. Procurar ter um momento, né, com os seus filhos, procurar fazerem tarefas juntas, né, porque para o crescimento deles vai ser muito importante, vai ser bem significativo. E a gente vê também, né, a gente trabalha um pouco com condições de feridas emocionais, né, vê também que isso daí é muito válido. Esse estar perto do filho é muito válido. Aos que se sentem solitários, né? Temos uma palavra para você também. Aos que se sentem solitários. Mateus 28, 20, Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, Jesus fala que nós não estamos sozinhos. Né? Ele fala assim que é para a gente se apropriar da companhia dele, do Espírito Santo. Jesus disse, João, né, 14, 16, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um Consolador para que fique convosco para sempre. Então, você que está vivendo esse momento de isolamento, né, não sei as condições que você está, eu lhe apresento também o Espírito Santo. Jesus falou que deixará um Consolador contigo. E Ele está contigo. Só basta clamar para você sentir que Ele é presente. Isaías 49, 15, fala assim: porventura pode uma mãe esquecer-se tanto do seu filho que ainda cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que essa se esqueça dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Então, assim, o profeta, né, Isaías, ele compara o amor de Deus com o amor de mãe, né? Ele faz essa questão assim para a gente compreender o amor de Deus. E mesmo que essa com tanto amor que cria, que né, tem um período de gestação ali, mesmo que ela se esqueça do filho ainda no seu ventre, que tenha todo aquele amor, né, mesmo Deus nunca esquecerá. Deus nunca esquecerá de você. Lamentações 3, 21. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, traga à memória aquilo que te dá esperança. Comece uma dica, comece a escrever as coisas que Deus fez na sua vida. Comece a olhar para o lado bom da vida também. Isso é um exercício para aqueles que reclamam também. Em vez de ficar murmurando, reclamando, né? Comece a listar. Olha, Senhor, olha, hoje eu estou bem. Hoje eu levantei bem. Eu dava graças a Deus que eu podia sair da cama, porque eu fiquei 1 semana e pouco de cama. Eu dava graças a Deus que tinha comida na minha porta. Deus mobilizou pessoas para trazer para mim. Embora elas não pudessem entrar, mas nunca faltou pão. Nunca faltou pão na minha casa. Então eu dava graças a Deus todos os dias. Porque se eu passei por isso, tudo tem um propósito. A Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. E eu confiei nessa palavra. Né? Tive uma experiência, mas sabia que meu Deus estava no controle de todas as coisas. Vamos falar aqui um pouquinho sobre empatia. Né? Aos profissionais de saúde, assistentes sociais, auxiliares de limpeza, os coletores, segurança, aos serviços essenciais e aqueles que não podem parar. Eu tenho uma amiga que ela
ela trabalha num hospital, ela é fisioterapeuta. Então, no princípio da pandemia ali, ela ficou 2 meses sem ver a família dela. E ela tem filhos. Então, ela teve que sair para a linha de frente e ficar lá no hospital cuidando dos seus entes, dos nossos entes queridos, e deixando o dela lá, os delas, a família dela. Né? Então, eles estão na linha de frente, eles precisam da sua oração, precisam da minha oração, precisam da nossa oração para continuarem. Aos isolados pelas doenças infecto-contagiosas. Não só aqueles acometidos pela Covid, mas a todos aqueles que têm uma doença infecto-contagiosa. Né? A gente vamos buscar orar, vamos interceder por eles também, para que, né, o Senhor venha estar dando forças e esperança a eles. Aos idosos nos lugares de longa permanência. Embora essas pessoas elas não estejam no hospital, isoladas pela Covid, eu não fiquei em hospital, eu fiquei dentro da minha casa isolada. Tem pessoas que elas não estão no hospital, mas elas estão em alguma instituição isoladas, sem ver famílias. Às vezes lá, muitas vezes, passando por situações assim, de solidão mesmo, de abandono, de rejeição, né? Quantas a gente vê em lares de idosos e crianças também, né, que são abandonadas, isoladas, abandonadas e rejeitadas por suas famílias também. As comunidades terapêuticas também, pessoas que se decidiram ir para lá, né, para uma recuperação, para voltarem para suas famílias melhores, né? Então, né, a nossa compreensão, a nossa compaixão por esses também. Há isolamentos involuntários, que tenhamos empatias, pois há um enfrentamento do sofrimento pela discriminação e repulsão. Então, assim, isolamento involuntário, a gente vê, né, essa questão assim, até da própria... do pessoal da saúde também, né? Então, eu vejo muita questão assim de a gente ver as pessoas assim de branco e a gente ter uma repulsa por aquilo, né? E acaba sendo uma questão mesmo de comportamento, de medo, né? Por pegar o vírus e tudo. Então, eles estão ali, eles estão sofrendo, e a gente tem que ter esse cuidado, essa compaixão, esse olhar por eles também. Chegou agora a pergunta mote, né? São 2 perguntinhas aqui que eu deixo para vocês, do grupo, né? Como eu me sinto sobre o contexto de isolamento? Como eu estou me sentindo nesse contexto, né? É uma autoanálise que você pode estar fazendo e até compartilhando também. Lembra que eu falei, sim, se a gente tem uma rede de apoio, que a gente possa contar também, não só de providências materiais, mas também uma rede de apoio para que você possa contar, que você possa compartilhar dos seus sentimentos, das suas emoções também. O que eu tenho feito e o que eu posso fazer para me melhorar nesse contexto? Tá? Eu vou lá, faço uma avaliação minha, meu diagnóstico ali, e o que eu vou fazer para melhorar esse contexto? Né? Vou estar lutando, né, a favor de mim mesmo. Né? Eu preciso melhorar, eu preciso buscar coisas que me edifiquem, coisas que me deixem sadio. E é isso, essas questões que eu queria deixar para vocês. Aproveitar para orar, né, com vocês agora, a esses que estão nessas condições. Só um pouquinho. Querido Deus e Pai, a essas pessoas, Senhor, que se encontram isoladas, Senhor, como a gente viu aqui, falou voluntariamente ou involuntariamente, Senhor,
Que em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que o Senhor esteja com elas, como o Senhor falou ali, que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que elas se apropriem disso, Senhor, dessa palavra que o Senhor deixou. Senhor Jesus, também, eu te peço, Senhor, que essas pessoas de condição de solidão, que o Senhor possa mostrar para elas, Senhor, que elas podem viver em solitude. Que elas possam viver, Senhor, em nome de Jesus, numa reflexão consigo mesmo, Pai. Uma autoanálise. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Aqueles que não têm, Senhor, essas condições, que o Senhor dê providências a eles, Senhor. Que o Senhor venha sarar a terra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas em tudo, Senhor, nós cremos que o Senhor opera, o Senhor está no controle de todas as coisas. Em tudo, Senhor, nós sabemos, Senhor, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Senhor. E nós agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, pelo que o Senhor levantou. Em nome do Senhor Jesus Cristo, as pessoas que o Senhor curou, Senhor. Nós agradecemos por tudo que o Senhor fez. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Eu te peço, Senhor, já te agradecendo por que o Senhor tem feito. Amém, Senhor. Obrigada por me ouvirem.